Fala aí, concurseiro, voltando aqui, questão número 31, terceiro bloco, perfeito? Então vamos lá. Cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base no Estatuto da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Situação hipotética. O capitão PM Juarez, com 15 anos, pessoal, é muito importante quando a questão falar o quanto tempo o indivíduo ele tem na caserna, né? Ou seja, aqui ele está dizendo que ele tem na caserna, ele tem na Polícia Militar de Alagoas, certo? É muito importante você sempre visualizar esses prazos, né? O quanto tempo ele tem lá, porque você vai ter que analisar se ele tem estabilidade, se ele não tem. Então vamos lá. Foi nomeado para exercer uma função de diretor, olha a função que ele foi nomeado, para a função de diretor do Colégio Militar, devido à sua formação pedagógica. Assertiva. Nessa situação hipotética, o capitão Juarez só poderá permanecer como diretor do colégio por, no máximo, 4 anos. Beleza? Aí vejam, nesse caso aqui, a questão está errada. Professor, eu vi que tem a possibilidade do militar só passar 4 anos. Veja, a regra é que o militar ele possa passar apenas 4 anos quando é uma função externa de função de interesse policial militar. O limite são 4 anos, de fato. Você está correto. A grande questão é que tem uma exceção. Caso esse militar tenha sido nomeado para uma função de direção ou assessoramento, e perceba que na questão o Juarez ele foi nomeado para ser diretor do Colégio Militar, então nesse caso ele pode permanecer por mais tempo. Entendeu? Porque nesse caso vai ser o quê? A exceção. Show de bola? Vamos lá. Olha aí o que é que diz o artigo 18, parágrafo 1º. São consideradas funções policiais militares ou de interesse policial militar em estabelecimento de ensino de Forças Armadas ou outras corporações militares, num país ou no exterior, como instrutor ou como aluno. Parágrafo 2º. Os policiais militares nomeados ou designados para o exercício dos cargos previstos no parágrafo 1º, que é nesse caso aqui, desse artigo, só poderão permanecer, no máximo, nessa situação por um período de 4 anos. Olha aqui, galera. Aqui eu tenho uma regra. Contínuos ou não. Aí, olha, vamos mudar até de cor. Exceto quando no exercício de chefia do gabinete ou da assessoria. Perceberam? Como ele aqui, nessa questão, ele está como chefe e como assessoria, né? Chefe de gabinete, assessoria, ele está na função de chefe, que é o quê? Diretor da escola. Beleza? Olha aí. Questão número 32. Situação hipotética. A coronel BM Joana, pertencente à corporação há 20 anos, tá vendo, pessoal? É interessante saber disso. Foi designada para fazer parte de uma comissão de estudos na Secretaria da Mulher. Olha só, ela foi chamada para fazer parte de uma comissão de estudos da Mulher e Direitos Humanos de Alagoas, devido aos seus estudos nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Assertiva. A coronel Joana poderá permanecer na função de interesse policial militar pelo período máximo de 4 anos, podendo retornar após 2 anos de permanência na corporação. Veja só, essa questão aqui ela está completamente correta. Perceba que a Joana ela foi convocada para fazer parte de uma comissão, entendeu? De uma comissão. Então, como foi chamado para fazer parte de uma comissão, aqui eu não posso incluir um cargo de direção. Eu não posso incluir um cargo de direção, nem tampouco um cargo de assessoramento. Então, nessa situação, ela vai permanecer 4 anos nessa comissão e depois ela retorna mais 2 anos na corporação. Professor, onde é que tem isso? Está aqui, ó. Artigo 18, parágrafo 2º e artigo 18, parágrafo 3º. Os policiais militares nomeados ou designados para o exercício dos cargos previstos no parágrafo 1º deste artigo só poderão permanecer, no máximo, nessa situação por um período de 4 anos, contínuos ou não. Está vendo o período aqui? Exceto quando no exercício de chefia ou de assessoria. Parágrafo 3º.
Ao término de cada período, previsto no parágrafo 2º desse artigo, o policial militar terá que retornar à corporação, onde aguardará um prazo mínimo de 2 anos para um novo afastamento. Peraí, pessoal, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que se eu passar 4 anos, ela vai passar 4 anos nessa comissão, sim. Depois ela pode retornar, ela deve retornar para a corporação por mais 2 anos e depois ela pode retornar para essa comissão por mais 4 anos. Ela pode ficar fazendo isso tranquilamente. Perfeito? Vamos lá. Questão 33. Situação hipotética. O terceiro sargento BM militar, bombeiro militar, Valnei, a corporação há 19 anos, olha o prazo só que ele passou aqui na corporação. Possui um vasto conhecimento nos assuntos relacionados à defesa civil. E devido a isso, ele foi convidado para ser secretário de Defesa Civil de Maceió, cidade onde reside. Assertiva. Caso o sargento Valnei aceite a proposta, o cargo que ele exercerá será de natureza civil e ele será agregado, certo? Então, veja só, questão totalmente correta. Porque entenda, pessoal, um cargo de secretário, que não é um cargo de interesse policial militar, será um cargo de natureza civil. E eu posso ir? Posso, sem problema nenhum. Só que eu vou ficar agregado. Eu não vou ficar como se estivesse na ativa. Entendeu? Por isso que é como se eu ficasse ali afastado da corporação e não fizesse parte mais do quadro do qual eu pertenço. Eu não, no caso, Valnei, viu, pessoal? Então veja que os nomes são nomes fictícios. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então não se preocupe, eu não sei nem quem é esse Valnei aí, viu? Beleza? Vamos lá. Olha o que é que diz aqui o artigo 19. O exercício por policial militar de cargo ou função não especificado na legislação da corporação será considerado de natureza civil. Parágrafo único. O policial militar da ativa que aceitar cargo, função ou emprego público, no caso seria um cargo aqui, ó, de secretário, é um cargo de secretário, na administração, ainda que na administração indireta ou fundacional pública, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá permanecer nessa situação e ser promovido pelo critério de antiguidade, contando-se o tempo de serviço apenas para aquela modalidade de promoção e a transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento contínuos ou não transferidos ex officio para a inatividade. Então veja, se eu nesse caso da questão for aceitar esse convite para ser secretário daqui de Defesa Civil daqui de Maceió, eu só vou poder permanecer nessa função durante 2 anos. Porque se eu, por acaso, queira permanecer mais tempo, eu já vou ser transferido para a inatividade. E eu vou ser transferido ex officio. Como eu sou praça, eu vou ser licenciado ex officio. Fechou? Olha aí. Questão 34. Os militares nomeados ou designados para o exercício das ações policiais, militares e de interesse policial militar só poderão permanecer no máximo nessa situação por um período de 4 anos, contínuos ou não. Após esse período, o policial militar terá que retornar à corporação, onde aguardará, no mínimo, um prazo de 4 anos. Questão errada. Aqui, questão errada, porque o prazo vai ser de... O prazo aqui vai ser de 2 anos. O prazo será de 2 anos. Beleza? Aqui o erro da questão é exatamente esse. Artigo 18, parágrafo 3º. Ao término de cada período previsto no parágrafo 2º desse artigo, o policial militar terá que retornar à corporação, onde aguardará no mínimo no prazo de 2 anos para o novo afastamento. Questão número 35. Conforme o Estatuto da Polícia Militar, o policial militar da ativa que aceitar cargo, função ou emprego público temporário não eletivo, ainda que na administração indireta ou fundacional pública, ficará agregado, ok, ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido pelo critério de merecimento. Questão errada. O critério aqui é por antiguidade.
antiguidade. Por isso que a questão é errada. Professor, me explica aí o que é que seria essa promoção por merecimento e essa promoção por antiguidade. Veja, a promoção por antiguidade é aquela que é até segundo sargento. Então, a partir do momento que você ingressou na corporação até o segundo sargento, você vai ser promovido por antiguidade, ou seja, pela nota que você obteve lá no curso de formação de soldado, que no caso de vocês será no curso de formação de praça. Quando vocês forem segundo sargento, o que é que vai acontecer? Vocês vão ter que fazer um CAIS. A partir do momento que vocês fizerem esse CAIS, vocês vão estar habilitados para ser promovidos a primeiro sargento. E para você, quando você for ser promovido a primeiro sargento, já vai entrar um tipo de promoção, que é a famosa promoção por merecimento. Por quê? É promoção relacionada às notas que você obteve em cursos. Vamos imaginar que você fez curso de especialização dentro da corporação. Por exemplo, você fez um curso de resgate aéreo, você fez um curso de salvamento no mar, fez um curso de salvamento veicular. Todos esses cursos têm uma pontuação. De acordo com a sua nota, você tem direito a uma pontuação. Ao final, quando você for para ser promovido a segundo sargento, essas notas vão ser somadas. Então, se tiver um segundo sargento e tiver você como segundo sargento e você tiver mais notas, mais pontos pelos cursos que você fez, você vai ser promovido na frente dele, mesmo que ele seja mais antigo. Agora, cuidado. Isso eu estou falando na promoção por merecimento. Perfeito? De boa? Você que estiver estudando para o concurso para o bombeiro, tem a lei de promoções. Aí lá na lei de promoções eu já deixei isso bem claro, expliquei isso de uma maneira bem didática mesmo para vocês. Beleza? Vamos lá. Olha aí, parágrafo único. O policial militar da ativa que aceitar cargo, função ou emprego público temporário não eletivo, ainda que na administração indireta ou fundacional pública, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido pelo critério de antiguidade. Beleza? Aí, contando-se o tempo de serviço apenas para aquela modalidade de promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido ex officio para a inatividade. Só tomar cuidado aqui, pessoal, com esses prazos, viu? Muito cuidado com esses prazos. Olha aí, questão 36. O Estatuto da Polícia Militar define comando como o exercício do cargo da chefia, que o habilita a conduzir homens ou dirigir a organização policial militar. Ok, tudo certo. Dessa forma, o comando está vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa pessoal, cujo exercício do policial militar se define e se caracteriza como chefe. Questão errada. Por quê, professor? Porque aqui é uma prerrogativa impessoal. É uma prerrogativa impessoal. Olha, como é que funciona essa questão da prerrogativa impessoal? Funciona assim. Eu sou terceiro sargento, então se eu encontrar um segundo tenente, um superior hierárquico meu, mesmo que eu não goste dele, eu não posso chegar a dizer, eu não gosto dele, então eu não vou prestar continência. Não, não existe isso. Não existe isso. Porque, veja, mesmo que você não goste da pessoa daquele militar, ele é seu superior. E você deve o quê? Continências a ele. Você está prestando continência não para ele, e sim para o cargo que ele ocupa, ou oficial, ou um praça mais antigo. Entenderam? Por isso que é uma prerrogativa impessoal, porque você não olha a pessoa, você olha o cargo que ela está ocupando. Perfeito? Olha aí. O comando é o exercício do cargo de chefia que o habilita a conduzir homens e dirigir a organização policial militar. Parágrafo 1º. O comando está vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal. Está vendo aqui? Cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe. Ou seja, o cara é chefe. Olha lá, questão 37. Conforme o Estatuto da PEMAL, o comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas tem honras, regalias, direitos e deveres e prerrogativas de secretário de Estado, inclusive de referendar atos administrativos. Referendar, pessoal, é criar atos administrativos. Criar e assinar.
atos administrativos. Então a questão está linda e maravilhosa. Veja, quando o comandante-geral ele é nomeado, um coronel ele é nomeado para ser comandante-geral, ele vai ser equiparado, de acordo com o estatuto, a um secretário. É por isso que se ele cometer um crime comum, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Ele já sobe direto para o Tribunal de Justiça. E se ele cometer um crime de responsabilidade, ele vai ser julgado pela Assembleia Legislativa daqui do Estado. Entendeu? Então é por isso que ele tem essas regalias, eles têm essa prerrogativa. Show? Olha lá. O comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas tem honras, regalias e direitos, vencimentos, deveres e prerrogativas de secretário de Estado, inclusive referendo a atos administrativos. Questão 38. Situação hipotética. O capitão PM João, com 12 anos, tá vendo aqui, ó, de corporação, não aceitou 3 indicações para frequentar o curso superior de polícia. Esse curso superior de polícia é para o militar ser promovido a major. Para o cara ser promovido a major, ele tem que fazer esse curso superior de polícia. É como se fosse um curso de habilitação. É como se fosse um curso de habilitação. Mesmo depois de habilitado em seleção interna. Veja, o policial, né, o capitão PM João, ele foi convocado 3 vezes. Olha só, ele foi convocado a primeira, recusou. Ele foi convocado a segunda, recusou. Foi convocado a terceira, ele recusou. Veja, a corporação está querendo dar oportunidade para que ele cresça na hierarquia. Só que ele está recusando todas as convocações, todos os convites. Ele vai sofrer aí uma reprimenda. Ele vai sofrer uma reprimenda. Vamos ver. Olha lá. Nessa situação, o capitão João será encaminhado para a reserva remunerada ex officio. Exatamente isso. Por quê? Se ele não quer crescer na carreira, cara, vai embora para casa, vai para casa e dá essa oportunidade para outro militar. Acabou. Beleza? Olha aí, ó. Artigo 51. A transferência para a reserva remunerada ex officio verificará sempre que o policial militar incidir nos seguintes casos. Qual é esse caso? Caso 8. Após 3 indicações, depois de devidamente habilitado em seleção interna, para frequentar 1. Curso superior de polícia, ou seja, para ser promovido a major. Curso de aperfeiçoamento de oficiais. Aqui é o subtenente para ser promovido a segundo tenente. É o curso que tem que se fazer. É o CHO. E o curso de aperfeiçoamento de sargentos, que é o CAIS. Para eu ser promovido, eu sou 3º sargento, certo? Para eu ser promovido a 2º sargento, eu não preciso desse CAIS. Eu não preciso. Mas quando for promovido a 1º sargento, eu vou ter que, deixa eu só editar aqui, viu? Olha lá. Deixa eu só apagar aqui. Quando eu for 2º sargento, eu tenho que fazer esse CAIS para ser promovido a 1º. Beleza? E não completar ou não aceitar a indicação. Ou seja, se eu for reprovado, eu também vou para a transferência para a reserva remunerada. E se não aceitar as indicações. Perfeito? Olha aí. Conforme o Estatuto da PEMAL, a transferência para a reserva remunerada ex officio, muito cuidado, galera, que a banca ela pode de repente jogar a palavra pedido aqui no meio e você rodar. Processar-se-á com remuneração integral. Questão errada. Por quê, professor? Porque aqui é proporcional. Vejam, você policial militar, você foi transferido para a reserva remunerada e você foi transferida para a reserva remunerada ex officio. E a remuneração vai ser proporcional ao seu tempo de serviço. Se você tem um tempo de serviço fechado, completou todo o seu tempo de serviço, tá de boa. Mas se você tiver ali 20 anos, 15 anos, você vai proporcional ao tempo de serviço. Isso assim, é foda, galera, porque, olha só, eu tenho 19 anos. Se eu for reformado proporcional, eu vou com 19 dias de salário. Seria mais ou menos assim. Pegar o mês todinho, o seu salário, e dividir por dia. Pegar o salário todo e dividir por 30. Quando você dividir por 30, você vai ter quanto você ganha em um dia.
Aí você pega quanto você ganha um dia e multiplica por 19, que vai ser a minha idade, meu tempo de serviço. Não a idade, tempo de serviço. Aí, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Meu salário proporcional, meu subsídio proporcional. Ou seja, vou ganhar menos de 2/3, né? Menos de 2/3. Perfeito? Olha aí. Questão 40. O subtenente Jobson, após cumprir o seu tempo de efetivo serviço, ou seja, completou o tempo de trabalho na corporação, foi transferido para a reserva remunerada. Quando ainda estava na ativa, o subtenente pagava judicialmente pensão alimentícia a 2 filhos. Assertiva. Como o subtenente foi transferido para a reserva remunerada, ele não precisará mais pagar as pensões. Claro que não. De forma alguma. Era complicado e a criança ia passar fome. Não, veja só. Mesmo depois de você ir para a reserva remunerada e a reserva remunerada, o que é que vai acontecer com você? Aquelas pensões que você pagava judicialmente, você continua pagando, sem problema nenhum. Porque você vai para a reserva remunerada, mas você vai continuar recebendo do Estado. Você continua percebendo do Estado, que é recebendo o seu subsídio do Estado. E acabou. Então, como vai ser? E ainda vai continuar sendo descontado lá diretamente na folha. Então, veja, se você paga pensão alimentícia judicial, já é descontado na sua folha. Nem sequer vai para a sua conta. Entendeu? De boa? Olha aí. Artigo 152, no caso. Artigo 52. A transferência para a reserva remunerada não isenta o policial militar da indenização dos prejuízos causados à fazenda estadual ou terceiros, nem ao pagamento de pensões decorrentes de sentença judicial. Tá vendo aqui? A transferência policial militar para a reserva remunerada poderá ser suspensa na vigência de estado de sítio ou de estado de defesa ou em caso de mobilização. O que importa é porque eu peguei aqui o artigo completo. O que importa é aqui em cima. Ó. A transferência para a reserva remunerada não isenta o policial militar de indenizações dos prejuízos causados à fazenda estadual, nem ao pagamento de pensões decorrentes em sentença judicial. Professor, me dê um exemplo disso daqui, ó, dessa indenização dos prejuízos causados à fazenda estadual. Seria mais ou menos assim, ó. Você foi para a reserva remunerada. Só quando você foi para a reserva remunerada, você estava respondendo um processo administrativo que não era para ter ido, logo para quando você está respondendo a processo, você não pode ir para a reserva remunerada. Então você estava lá, vamos imaginar que cometeram um erro lá e você foi. Ao final você tinha uma indenização a ser paga para a fazenda, ou seja, a corporação, ao Estado. Veja, então mesmo você indo para a reserva remunerada, você ainda vai continuar pagando esses valores, sem problema nenhum. Continua pagando, que é uma indenização que era devida por um fato que você cometeu quando era o quê? Da ativa. Ah, não, bichinho, ele foi para a reserva remunerada, então ele não vai precisar pagar, não. De forma alguma. Continua pagando, mesmo na reserva remunerada. Fechou? Olha lá. Questão 41. Conforme o Estatuto da PEMAL, o policial militar que for julgado definitivamente incapaz de permanecer na Polícia Militar será reformado. Será reformado. Cara, veja só, você tem que ter cuidado aqui, ó, que a questão, ela tá uma questão direta, tá uma questão limpa, só tomar cuidado porque ela tá certa. Por quê, olha? Conforme o Estatuto da Polícia Militar, o cara foi julgado definitivamente, pessoal, incapaz de permanecer na Polícia Militar. Ele vai ser o quê? Reformado. Seria assim, fui para a junta médica durante uma operação. Vamos lá, começando assim. Durante uma operação militar, eu troquei tiro lá com um bandido, levei um tiro e fiquei incapacitado temporariamente. Temporariamente. Só que depois verificou ali que eu me tornei incapaz definitivamente. Cara, eu vou poder permanecer na corporação? Não. Então eu vou ter que ser reformado. Professor, e você vai ser reformado integral ou proporcional? Como foi um acidente de serviço ou em operação, o próprio Estatuto já diz que eu vou ser reformado integralmente. Beleza? Integralmente. Show de bola isso. Muito bom. Beleza? Mas assim, bom no sentido de o cara é integral. Né? Imagina só, você com 1 ano de caserna,
Você, numa operação, levou um tiro que deixou você incapacitado. Se você fosse reformado proporcional, você ia só com um dia de salário. Poxa, ia ser foda isso. Perfeito? Então é por isso que essa é a garantia. Ok? Olha lá. A reforma de que trata o artigo anterior, né, que é de incapaz definitivamente, acontece quando o militar foi julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo da Polícia Militar. Questão 42. Em nenhuma hipótese, o policial militar de Alagoas poderá retornar à ativa após ser reformado por incapacidade definitiva, conforme o EPEMAL. Questão errada. Professor, por que isso? Veja, o erro da questão é exatamente quando no começo, que ela diz assim, em nenhuma hipótese. Tem sim, tem uma hipótese. Vamos imaginar aqui o exemplo. O exemplo anterior, você recebeu um tiro, né, numa operação, e você foi reformado, porque você foi considerado incapaz. Só que aconteceu o seguinte, você foi fazendo tratamento de fisioterapia, foi fazendo tratamento e de repente você ficou bom. Cara, se você ficou bom, você pode solicitar para retornar à corporação. Pode sim. Pode tranquilamente. Então é por isso que o erro da questão é dizer aqui o quê? Que é em nenhuma hipótese. Olha lá. O policial militar reformado, por incapacidade definitiva, que foi julgado apto em inspeção ou junta superior de saúde, em grau de recurso, poderá retornar ao serviço ativo. Agora, cuidado! O retorno do serviço ativo somente ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 2 anos e se processará na conformidade com o previsto para o excedente. Ou seja, quando você voltar, o seu quadro tiver completo, você vai ficar como excedente, o famoso EXCD. Beleza? O EXCD. Olha aí, questão 43. Cada um dos próximos itens apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base no Estatuto dos Policiais Militares de Alagoas. Situação hipotética. Após 20 anos de efetivo serviço, o primeiro sargento Marcelino foi diagnosticado com esquizofrenia, um tipo de alienação mental. Sendo assim, reformado. Veja que ele tinha 20 anos, ele era primeiro sargento e ele foi reformado. Por quê? Porque ele foi julgado incapaz definitivamente. Ele foi julgado incapaz definitivamente de permanecer na corporação. Vamos lá. Assertiva. Enquanto não ocorrer a decisão judicial que será designado um curador, a remuneração do sargento Marcelino será paga aos seus beneficiários. Questão correta. Professor, me explica aí essa situação. É complicado, sim, porque entenda. O primeiro sargento Marcelino, ele foi julgado incapaz pelo fato de ter adquirido esquizofrenia, uma doença mental. Então, ele não tem condições de como é que eu posso dizer, de manifestar sua vontade. Então, como ele não tem condições de se manifestar sua vontade, vai ter que ser judicialmente nomeado um curador. O que é um curador? Uma pessoa que vai decidir por ele. Que pode ser um filho, pode ser qualquer pessoa. Sério, pode ser qualquer pessoa. Só que enquanto não tiver a decisão de quem vai ser o curador do Marcelino, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, aquela remuneração dele, no lugar de ser paga a ele, vai ser paga aos beneficiários. Seria mais ou menos assim, é como se ele tivesse morrido. Olha só, estou anotando aqui, ó. É como se ele tivesse morrido. Então, como ele tivesse morrido, vai ser paga aos dependentes. Então, se ele tem um filho e uma filha recém-nascida e a esposa, esses 3 são os dependentes dele. Então, nesse caso aqui, como é que vai acontecer? Nesse caso, o Estado vai pagar a essas 3 pessoas e não a ele, até ser nomeado um curador. Perfeito? Entenderam? Então, seguindo. Olha aí. Artigo 58.
O policial militar reformado, por alienação mental, enquanto não ocorrer designação judicial de curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários, desde que o tenha sob sua guarda, ou seja, esses beneficiários têm que ficar com o Marcelino, tem que ficar com ele. E responsabilidade e lhe dispensando o quê? Tratamento humano e condigno, ou seja, esses beneficiários vão ter que cuidar do cara, Não é só receber o salário do cara e pronto, não. Olha aí, questão 44. A demissão, por ser uma espécie de punição, só poderá ser processada ex officio. Cara, aqui, pessoal, a demissão não é propriamente uma espécie de punição. O erro da questão também é aqui, ó, porque só pode ser processada ex officio. Está o quê? Está errado. Veja, no Estatuto Civis, de servidores civis, a demissão é um tipo de punição. Mas no nosso Estatuto, a demissão é uma forma de exclusão do serviço ativo. Ou seja, eu posso pedir, se eu for oficial, eu posso pedir demissão. Por exemplo, eu passei em outro concurso. Eu posso pedir demissão para assumir esse outro concurso. Entendeu? Então, por isso que ele fala, por ser uma espécie de punição, não é uma espécie de punição, porque eu posso pedir para sair, mesmo sem ser punido. Sacou a lógica? Agora tem um detalhe. A demissão ela pode ser tanto de ofício como a pedido. Acompanha aí. Olha aí. Aqui não teve, né? Então, vejam. Cuidado que aqui seria a ex officio ou a pedido. Né? Também aqui, mais a pedido. Beleza, galera? Então, assim, encerramos o nosso terceiro bloco e vamos aí já para o nosso quarto bloco. Já estamos terminando aí o estatuto, daqui a pouquinho a gente já entra no regulamento disciplinar. Então, aguardo vocês. Valeu!